Meu nome é Stephanie e eu vou apresentar o trabalho sobre fundição da disciplina de processos de fabricação mecânica ministrada pelo professor Wander Pacheco. Na disciplina foi proposto a fabricação de uma peça utilizando o processo de fundição em areia. E nós passamos por todas as etapas, desde a impressão de um modelo em 3D até o derretimento do metal e, de fato, a fundição da peça. A fundição é um processo de fabricação de peças metálicas que consiste em verter um metal líquido na cavidade de um molde, com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser fabricada. O processo, de forma resumida, se inicia pela confecção do modelo, depois a confecção do molde, a fusão do metal, o vazamento, a desmoldagem da peça, a rebarbação e a limpeza. A metodologia empregada nesse trabalho em relação aos meios foi a de pesquisa exploratória, para a gente, uma vez que o objetivo foi criar a familiaridade com o processo de fundição através da prática. E em relação aos fins, é um estudo de caso qualitativo autoral, pois quem realizou a fundição da peça foi o próprio aluno. Os resultados que vão ser apresentados foram obtidos da análise da peça fundida. A peça escolhida foi uma chave de boca de impacto, que eu utilizo no meu trabalho, e ela é utilizada na montagem, na desmontagem e na manutenção de equipamentos. O processo de fundição se iniciou com um desenho no SolidWorks. Logo após foi feita a impressão 3D. Está aqui a peça obtida. Depois veio o processo de preparação da areia e da forma, do molde, né? Aqui está a areia seca e aqui já está ela com a umidade necessária para realizar a fundição e ela foi compactada dentro dessa forma. Depois de compactada a areia, nós abrimos um espaço para poder colocar a peça em 3D, para poder realizar o molde. E logo após nós retiramos a peça 3D para a gente conseguir ver o molde e verter o líquido aqui dentro. O alumínio foi aquecido até 1000 graus e foi vertido dentro da forma. E aqui é o resultado depois de vertido o líquido dentro da forma. Tá aqui a peça pronta, depois de fundida. A gente pode notar aqui a falta de material e a inclusão de grãos de areia. E aqui uma rebarba em toda a peça, né? Porque o metal líquido extravasou o molde. Aqui a gente pode ver melhor que bastante areia entrou dentro do molde, né? E, novamente, aqui a falta de material. E tá aqui a peça depois da rebarbação. E não foi feita a limpeza para melhorar a qualidade superficial da peça, para a gente ver mesmo os defeitos que podem surgir da fundição. Agora, o que a gente pode tirar dessa peça fundida foi que a temperatura do forno ela não foi suficiente para que o alumínio escoasse de forma uniforme no molde e acabou ocasionando a falta de material, como eu mostrei. E o molde também que a gente fez, ele não tinha resistência à ação erosiva porque parte do molde acabou contaminando a peça.
fazendo com que surgissem as inclusões. Com o desenvolvimento do trabalho, foi possível realizar o processo de fundição de forma prática e, de fato, criar uma familiaridade com o processo, vendo de fato como é feito uma fundição com areia, né? Porém, como a peça foi escolhida no início do semestre, acabou faltando conhecimento para poder escolher uma peça que de fato fosse fundida, né? E na realidade, ferramentas são feitas pelo processo de forjamento para garantir uma resistência mecânica maior devido aos esforços que elas vão sofrer.